Meus irmãos, vamos abrir a escritura em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos meditar do verso 12 ao verso 17. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No século XVI, Deus levantou um homem que mudou o curso da história da igreja, não com uma espada, não com poder bélico, com armas, mas com uma tradução. William Tyndale foi um estudioso inglês brilhante, fluente em grego, hebraico e latim, e profundamente convicto de que o povo comum precisava ter acesso à palavra de Deus. Naquela época, a Bíblia só estava disponível em latim, acessível apenas ao clero, à liderança da igreja romana. A leitura pública e pessoal das Escrituras em inglês era proibida, considerada até mesmo uma heresia. Tyndale, então, tomou para si a missão de traduzir as Escrituras originais para o inglês, para que todo camponês e trabalhador comum pudesse ouvir e entender a voz de Deus. Perseguido pelas autoridades religiosas e políticas, ele foi forçado ao exílio, viveu como fugitivo, e mesmo assim concluiu a tradução do Novo Testamento em 1526. Poucos anos depois foi preso, julgado por heresia e executado. Segundo alguns relatos, suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Pouco tempo depois, sua oração foi respondida. A Bíblia em inglês se espalhou e se tornou base para as futuras versões protestantes. Tyndale morreu queimado, mas sua fidelidade incendiou gerações com a luz da verdade. Assim como Tyndale viveu num tempo em que a verdade era perseguida, a igreja de Pérgamo também enfrentava pressões espirituais, culturais e políticas. Uma igreja que, de fato, era marcada pela perseguição. Era uma igreja ameaçada por fora, mas também correndo risco por dentro. Uma igreja chamada por Cristo a manter a fidelidade, mesmo onde está o trono de Satanás. Nesta carta, veremos como Jesus elogia os que guardam seu nome, exorta os que toleram o erro e promete glória eterna aos que perseveram na verdade. Nós, como igreja, somos chamados a viver uma fé inegociável em meio a um mundo que tenta cada vez mais nos moldar. Seguindo a estrutura que temos adotado nessa série de sermões, vejamos em primeiro lugar aí o cenário desta igreja. No versículo 12 nós temos essa informação. Leiamos novamente o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A cidade de Pérgamo estava localizada a cerca de 100 quilômetros ao norte de Esmirna,
Após a invasão dos romanos, esta cidade foi transformada na capital da província romana na Ásia Menor. Pérgamo era famosa por ter inventado o tão conhecido pergaminho. Os pergaminhos eram peles de animais, geralmente ovelhas, cabras e bezerros, peles que eram tratadas, cortadas e preparadas para a escrita. Era uma espécie de caderno daquela época, que formavam aqueles grandes rolos utilizados para a escrita. Os habitantes de Pérgamo manufaturavam e comercializavam esses pergaminhos. Além de ser famosa devido à comercialização desse produto, a cidade de Pérgamo também ficou conhecida por ter fundado uma biblioteca que, no decorrer do tempo, veio a possuir cerca de 200 mil rolos. Naquela época era a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para a Biblioteca de Alexandria. Isso fez daquela cidade um centro intelectual, onde as pessoas pesquisavam, adquiriam, aplicavam e difundiam conhecimento. Pérgamo também era uma cidade que promovia o paganismo. Era uma cidade conhecida pelo seu paganismo. Além do culto ao imperador, a cidade continha vários templos dedicados a vários deuses diferentes. Entre os deuses ali adorados, 2 merecem destaque. O primeiro é Esculápio, também conhecido pelo nome de Asclépio, que era considerado o deus da cura. Essa suposta divindade atraía várias pessoas que se apresentavam diante dessa divindade enfermas e iam até aquela cidade em busca de cura. Conta-se que no seu templo serpentes se arrastavam pelo chão. Os adoradores eram encorajados a se deitarem no chão para que as serpentes subissem-lhes pelos corpos. Eles acreditavam que o contato físico com aquelas cobras, com aquelas serpentes, poderia lhes curar de qualquer enfermidade. Uma curiosidade é que a serpente enrolada no bastão era o símbolo de Esculápio, considerado o deus da cura. E atualmente a medicina é representada por esse mesmo símbolo. Afinal de contas, a cidade de Pérgamo possuía a maior escola de medicina da Ásia. A medicina estava completamente relacionada à religião no contexto da cidade de Pérgamo. O segundo deus que merece destaque, devido à devoção dos habitantes daquela cidade, é Zeus, o maior entre os deuses de todo o panteão grego. Havia em Pérgamo um grande altar, construído em forma de trono em homenagem a Zeus. Inclusive, uma das linhas de interpretação para o trono de Satanás, que consta lá a menção no versículo 13, trabalha com a hipótese de que Cristo estivesse se referindo a esse trono pagão pertencente a Zeus. Essa divindade também era extremamente adorada em Pérgamo. A palavra grega que era atribuída tanto a Esculápio quanto a Zeus significava Salvador. César, por sua vez, era chamado de Senhor. O imperador era chamado de Senhor entre os habitantes daquela cidade, sendo também reconhecido como uma divindade e, portanto, digno de veneração. Consequentemente, os cristãos que ali residiam, pelo simples fato de reconhecerem Cristo como o único Senhor e único Salvador de suas vidas, eram perseguidos. Foi naquela cidade completamente pagã, um local difícil para se viver, e onde estava o trono de Satanás, que Cristo havia levantado uma igreja. Lá estava a igreja na cidade de Pérgamo, e agora Cristo tinha uma mensagem para apresentar àquela igreja. Por isso, em segundo lugar, nós temos aqui a apresentação do remetente. O versículo 12 nos mostra quem é esse remetente. Vejamos novamente o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Veja, o procônsul romano, o governador que residia naquela cidade, tinha autonomia suficiente para decidir sobre a vida ou a morte de uma pessoa. Contudo, o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo
como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso significa que não era o procônsul que, em última instância, decidia sobre a vida e a morte de uma pessoa, mas sim o próprio Cristo. Sua espada possui 2 gumes porque ela corta de ambos os lados. Cristo tem poder para salvar o pecador, mas ao mesmo tempo possui autonomia para lançá-lo no inferno. Ele protege aqueles que lhe pertencem e mata os seus inimigos com a sua espada afiada. É com essa espada que ele aniquilará o anticristo. Há 2 razões pelas quais Cristo se apresenta àquela igreja desta forma. A primeira razão é que a cidade de Pérgamo estava sob a espada de Roma. Os crentes que ali residiam viviam aterrorizados, sabendo que a qualquer momento poderiam ser passados ao fio da espada por causa da fé. Diante dessa tensão, Cristo consola a sua igreja dizendo que ele e não Roma é quem carrega a espada. A segunda razão é a disciplina rigorosa vinda das mãos do próprio Cristo. Aquela igreja tolerava falsos mestres. Aquela igreja tolerava uma prática cristã incoerente com a Escritura Sagrada e certamente ela sofreria punição. O juízo de Deus viria sobre aqueles que estavam dentro da igreja, mas deturpando tanto a teologia quanto a prática. O Senhor Jesus não se apresenta aqui como um cordeiro manso que aceita todo tipo de pecado. Um Jesus que é pintado nos nossos dias como uma pessoa, entre aspas, amorosa, que é cúmplice da iniquidade. Pelo contrário, ele se mostra como um guerreiro que carrega uma espada afiada de 2 gumes, desembainhada e que está prestes a usá-la para fazer justiça. Deus não é, como muitos dizem nos nossos dias, apenas amor. Esse é o discurso que está na boca das pessoas. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele não é apenas um ser benevolente, ele é um Deus que também se ira por causa do pecado. Ele abençoa, mas também pune. Ele salva, mas também condena. Precisamos conhecer essas 2 faces de Cristo. Precisamos aprender a temê-lo pelo que ele é e pelo que ele faz. Por isso, em terceiro lugar, nós temos aqui o elogio. Cristo, após se apresentar como aquele que traz a espada afiada, ele vai elogiar aquela igreja. Olha aí o versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus inicia dizendo que conhecia muito bem a cidade de Pérgamo. Ele diz, conheço o lugar em que habitas. Ele sabia que aquela cidade era um antro de pagãos. Ele tinha conhecimento de que aquela cidade adorava o imperador. Com essa declaração, Jesus encoraja aqueles irmãos, sabendo que em Pérgamo aqueles crentes tinham grandes dificuldades em permanecerem fiéis ao Evangelho. Mas o que significa aqui a expressão trono de Satanás, mencionada no versículo 13? E aí existem pelo menos 5 interpretações que se destacam acerca dessa expressão. A primeira linha advoga que Pérgamo é visto como a cidade que possuía o trono de Satanás devido ao paganismo ali presente. Uma cidade extremamente pagã, ao ponto de ser considerada como uma cidade que hospedava, que recebia, que tinha no centro de si o trono de Satanás. A segunda linha diz que a cidade possuía uma aparência de trono. O viajante que se aproximava de Pérgamo pela região leste tinha essa imagem da cidade, uma vez que ela estava localizada num planalto, sobrepondo-se às demais cidades. E esse formato de trono, então, ele é associado ao trono de Satanás, uma cidade pagã que tinha um formato de trono. Então, alguns diziam, essa é a cidade onde está o trono de Satanás, por essa razão. A terceira linha de interpretação alega que a expressão trono de Satanás era uma referência ao trono dedicado a Zeus, que foi construído naquela cidade.
A quarta linha de interpretação acredita que o trono de Satanás é uma referência a Esculápio, tendo em vista que essa divindade era representada pela cobra, e as escrituras apresentam a cobra relacionada a Satanás. Nós temos essa relação lá em Gênesis, a serpente sendo associada a Satanás. Mas eu acredito que a quinta linha de interpretação é a mais convincente, por estar baseada no próprio contexto do texto que lemos. Essa interpretação alega que o trono de Satanás é uma referência ao poder destrutivo de Satanás, atuando na perseguição aos cristãos de Pérgamo. Aqueles que se recusavam a reconhecer César, o imperador, como Senhor, eram exilados e muitas vezes levados ao martírio. Aquela cidade era o centro da adoração ao imperador. A referência a Antipas, que foi morto por causa da fé, corrobora com essa interpretação. Esse homem, cujo nome significava contra todos, provavelmente se opôs à ordem de Roma de adorar o imperador. Como resultado, foi levado ao martírio. Mas Cristo se refere a ele como meu fiel. A fidelidade ao evangelho custou a vida de Antipas. Então a pergunta que eu faço a você é: o que o evangelho tem custado a você? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Antipas entendeu as palavras de Jesus, foi morto por causa da fé, mas foi salvo do inferno. Estamos acostumados com um cristianismo sem cruz, sem abnegação, sem mortificação do pecado. Se fôssemos colocados diante de um tribunal que nos levaria à morte por causa do evangelho, provavelmente seríamos os primeiros a negar a fé. Se não estamos dispostos a abrir mão de coisas tão pequenas, tão triviais, banais, por causa de Cristo, o que dirá abrir mão da própria vida, como fez Antipas? Meus irmãos, o evangelho é um convite a uma vida de sacrifício. Você que é crente, você precisa entender isso. Ser crente é viver uma vida, muitas vezes, de sacrifício, de abnegação. Dia após dia, somos chamados a abrir mão de alguma coisa, de alguma prática, de algum desejo, de algum pecado, por causa de Cristo. Alguns dos crentes da cidade de Pérgamo estavam sendo presos e mortos por causa do evangelho, apenas por essa razão. Será que estamos dispostos a enfrentar a perseguição e nos sujeitarmos a terríveis consequências por causa de Cristo, por causa da nossa fé? Mas aquela igreja, apesar dos seus fiéis, estava cedendo às pressões de Satanás. Sorrateiramente, paulatinamente, o inimigo estava se infiltrando na igreja. É por isso que Jesus agora exorta aquela igreja e denuncia o seu pecado. Em quarto lugar, nós temos então a exortação. Vejamos a exortação nos versículos 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Poderíamos dizer que a perseguição de Satanás não estava surtindo efeito. Muitos estavam morrendo sem negar a fé. Diante disso, parece-me que Satanás resolve mudar a estratégia. Já que não pode derrotar a igreja através da perseguição, ele busca se ingressar nela. Ele se infiltra na igreja. E aos poucos a igreja de Pérgamo estava cedendo às pressões do inimigo. O mundanismo estava paulatinamente, estava aos poucos entrando naquela igreja. Notem que o maior problema da igreja de Pérgamo não estava lá fora. Estava dentro, no seio da igreja, no meio da igreja, entre os seus membros. Por isso Jesus diz:
tem algumas coisas contra ti, pois tu tens aí, entre os seus membros, entre os irmãos, entre aqueles que cultuam dominicalmente, entre aqueles que estão arrolados na membresia, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão. Há de se notar que a exortação não é dirigida aos falsos mestres, e sim à igreja, justamente por tolerar no seu meio esses agentes de Satanás. Mas o que de fato era essa doutrina de Balaão? O livro de Números relata que Balaque, rei de Moabe, sentia-se ameaçado por saber que Israel avançava em sua direção. Diante disso, manda chamar Balaão, um suposto profeta do Antigo Testamento, prometendo-lhe uma recompensa. Mas havia uma condição. Aquele profeta deveria amaldiçoar Israel. Compelido pela oferta, Balaão tentou por 3 vezes essa façanha, contudo sem eficácia. Ao invés de maldição, Israel era abençoado por Deus. Mas aquele profeta vendido continua obcecado por causa da oferta e muda a sua estratégia para prejudicar Israel. Então, o versículo 16 do capítulo 31 de Números, à luz do capítulo 25, nos diz, por inferência, que Balaão, diante da impossibilidade de amaldiçoar Israel, instruiu Balaque a colocar prostitutas no arraial hebreu. Os israelitas então cederam à tentação. Deitaram-se com aquelas mulheres, comeram carnes sacrificadas aos ídolos e adoraram deuses pagãos. A doutrina de Balaão, conforme alegam alguns eruditos, no contexto da carta à igreja de Pérgamo, é o relacionamento com o mundo. É o mundanismo. Da mesma forma que os israelitas se relacionaram com aquelas prostitutas pagãs, alguns da igreja de Pérgamo estavam se relacionando com o mundo. A doutrina de Balaão não se refere aqui apenas à teologia daquela igreja, mas sobretudo à sua prática. Jesus está dizendo que alguns da igreja de Pérgamo estavam se prostituindo. Era um problema relacionado à moralidade. De fato, um crente verdadeiro está sujeito a cair em pecado. Por isso nós temos a exortação. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Só que o grande problema daquela igreja era que alguns ali sustentavam essa doutrina. Era um estilo de vida. Era uma permanência impenitente no pecado. Ou seja, se apegavam a esse estilo de vida e encorajavam outras pessoas a fazerem o mesmo. Em outras palavras, muitos ali viviam de forma mundana, completamente secularizados, e isso era considerado absolutamente normal para esse grupo de membros da igreja de Pérgamo. Mas o problema daquela igreja não estava apenas relacionado à moralidade. A sua ortodoxia, a sua doutrina estava sendo também comprometida. Havia também um problema de cunho doutrinário. Versículo 15 diz: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Como já foi falado na exposição da carta à igreja de Éfeso, sabemos muito pouco acerca da origem dos nicolaítas. O fato é que, além de serem caracterizados pela libertinagem e imoralidade, os nicolaítas deturpavam a doutrina bíblica. Estavam relacionados aos falsos apóstolos. Na carta enviada à igreja de Éfeso, Jesus diz que odeia as obras dos nicolaítas. Mas a igreja de Pérgamo sustentava a doutrina dos nicolaítas. Jesus declarou que tem ódio por essa doutrina. Alguns dentro da igreja de Pérgamo a amavam. Diferente da igreja de Éfeso, que era conhecida por se mostrar ortodoxa e intolerante quanto aos falsos mestres, a igreja de Pérgamo havia cedido às heresias. A falsa doutrina era disseminada dentro da igreja. Além disso, havia muitos ali que viviam e ensinavam uma vida de promiscuidade. Procuravam implementar um estilo de vida completamente incompatível com o cristianismo.
Aquela igreja enfrentava um problema doutrinário e moral. O mundanismo estava inundando a igreja de Pérgamo. Ainda nos dias de hoje, existem aqueles que sustentam as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Muitos querem viver uma vida de promiscuidade deliberada e ainda assim fazer parte da igreja. Existem aqueles que, semelhante ao profeta Balaão, mercadejam a palavra de Deus, vendem a pura e genuína pregação do evangelho. Como fez Balaão, esses pregadores buscam agradar aqueles que lhe contratam. A mensagem que predomina em muitos púlpitos hoje em dia é o evangelho da riqueza, da saúde e da prosperidade. Os pastores que exortam a igreja ao arrependimento são vistos como arrogantes, prepotentes, petulantes. Por isso, são raríssimos os púlpitos que emitem mensagens de juízo. Infelizmente, esse é o caso de muitas igrejas contemporâneas, só que além do problema moral e da comercialização do evangelho, nós temos visto de perto o quanto a igreja atual tem sido ameaçada por falsos ensinos. Os nicolaítas contemporâneos estão por aí, no meio das igrejas, assumindo seus púlpitos, difundindo heresias, deturpando o evangelho. Existem aqueles que alegam ter revelações além do que já está revelado na Escritura. Há quem defenda a existência de apóstolos nos dias de hoje. Há quem ordene mulheres ao pastorado. Há quem acredite que a salvação depende do homem e não de Deus. Tudo isso nada mais é do que doutrina de nicolaítas, difundida e ensinada em nosso contexto atual. Meus irmãos, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. O mundo não pode se infiltrar na igreja. A igreja não pode permitir que o mundo adentre as suas portas. João adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Da mesma forma, Tiago exorta: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. As doutrinas de Balaão e dos nicolaítas promovem a imoralidade e toleram o falso ensino. Que Deus nos livre da mundanização da igreja, tanto no sentido moral quanto no aspecto doutrinário. Mas a boa notícia é que Jesus apresenta a solução para aquela igreja. Em quinto lugar, vejamos a solução para o pecado daquela igreja. O versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Os crentes de Pérgamo são exortados a se arrependerem. Eles deveriam voltar-se contra aqueles ensinamentos e expulsar aqueles dentro da igreja que sustentavam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Do contrário, aquela igreja seria totalmente tomada pelo mundanismo e certamente seria arruinada. Os crentes de Pérgamo deveriam mostrar-se firmes quanto à moral cristã e a sã doutrina. Deveria haver uma mudança de opinião a respeito do pecado. Se aquela igreja não se arrependesse, o juízo de Cristo viria sobre ela. Ele diz: e se não, ou seja, e se não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus ameaça visitar aquela igreja para julgá-la. A sua vinda aqui, obviamente, não se refere à vinda escatológica relacionada aos últimos dias, a sua segunda vinda. A ideia é de uma vinda de julgamento, que seria iminente, seria imediata, caso aquela igreja não se arrependesse. Ele estava prestes a aplicar a justiça. Os libertinos e os hereges filiados à igreja de Pérgamo não ficariam impunes. Veja que o julgamento divino não é apenas para o grande dia da volta de Cristo. Ele está dizendo
que a justiça seria feita aos seguidores de Balaão e aos nicolaítas ainda nesta vida terrena. Seguindo o exemplo de Cristo, não devemos admitir o pecado na igreja. O alerta é necessário, por quê? Porque os seguidores de Balaão e dos nicolaítas não estão fora da igreja. Estão dentro. Estão infiltrados entre os crentes. Jesus disse à igreja de Pérgamo: tu tens aí entre vocês aqueles que sustentam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Meus irmãos, que o Senhor nos conceda o discernimento, a perspicácia e a ousadia para extirparmos o mal do nosso meio quando for necessário. A boa notícia é que o arrependimento ele é acompanhado de perdão. Se os seguidores de Balaão e dos nicolaítas se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, certamente alcançarão graça e misericórdia diante de Deus. Porém, se houver impenitência, se houver permanência no erro, no pecado, Cristo aplica o juízo através da espada afiada que sai da sua boca. Em sexto e último lugar, nós temos a promessa. Em sexto lugar, vejamos a promessa que é feita àquela igreja no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O Senhor Jesus repete o fecho comum nas 7 cartas, exortando os crentes da igreja a ouvirem a voz do Espírito. Em seguida, ele faz a promessa. Mais uma vez, ele se refere à glória futura, a fim de incentivar a igreja a permanecer fiel. Primeiramente, ele se refere ao maná escondido. Vocês sabem que o maná foi o alimento vindo do céu para alimentar Israel por 40 anos durante a sua peregrinação no deserto. Em João capítulo 6, versículos 48 e 49, Jesus se autodenomina o pão da vida, contrastando com o maná que os israelitas comeram no deserto. Cristo, o pão da vida que desceu do céu, é o próprio maná escondido, que alimenta espiritualmente os crentes. Ele está escondido aos olhos dos ímpios, mas totalmente claro e patente aos olhos daqueles que creram no Evangelho. Portanto, o vencedor, diz o texto, se alimentará do próprio Cristo na glória futura. Nós o teremos plenamente e eternamente conosco. Em segundo lugar, ele menciona uma pedrinha branca como recompensa. E aqui nós temos de fato um mistério. Há muita especulação sobre o que seria essa pedrinha branca. As pessoas até fazem brincadeiras com essa expressão. O fato é que ela está relacionada à nossa vida na eternidade. O galardão. Nós não sabemos o que é essa pedrinha branca. E eu nem ouso especular aqui. O que eu posso afirmar é que ela é uma espécie de galardão, de recompensa que Deus concederá àqueles que permanecerem fiéis à sua palavra. O galardão que nós receberemos da parte de Deus na eternidade. William Tyndale não enfrentou apenas a perseguição externa, ele também teve de lidar com a oposição interna. Líderes religiosos que conheciam as Escrituras, mas as manipulavam. Pregadores que temiam mais os reis do que a Deus. Igrejas que preferiam conservar o controle ao invés de promover a verdade. A traição que o levou à prisão partiu de alguém que se dizia irmão na fé. O problema não era só o mundo. Era a corrupção dentro da própria comunidade religiosa. A fidelidade de Tyndale não foi apenas teológica, mas moral e espiritual. Ele preferiu morrer do que ver a igreja rendida à conveniência e ao poder. Esse é o mesmo tipo de tensão que encontramos em Apocalipse 2, versos 12 a 17.
A igreja de Pérgamo vivia numa cidade dominada pelo culto ao imperador, aos deuses pagãos e à pressão cultural. Cristo reconhece isso. Ele diz: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Ainda assim, o maior problema não vinha de fora, mas de dentro. Havia membros tolerando falsas doutrinas, tolerando idolatria, tolerando imoralidade. Era uma igreja que se dizia fiel, mas que estava se enchendo cada vez mais de mundanismo. Por isso Jesus aparece com a espada afiada de 2 gumes, pronto para julgar não apenas o império, mas também a sua própria igreja, caso ela não se arrependesse. Em nossos dias o chamado é o mesmo, irmãos. Não basta resistir à cultura lá fora. É preciso vigiar contra as infiltrações aqui dentro. A fidelidade a Cristo exige, de certa forma, coragem, santidade e discernimento, mesmo que isto custe o nosso conforto, a nossa reputação, a nossa posição. Mas a recompensa prometida por Jesus não é pequena. O maná escondido e a pedrinha branca com um novo nome. Uma recompensa, não nesse mundo, mas na eternidade. Ele mesmo se oferece, o próprio Cristo, se oferece como nosso sustento e nossa identidade eterna. A espada de Cristo fere de fato, mas também cura. Ela confronta para restaurar. Ele exorta para salvar. E ele promete vida plena e comunhão eterna aos que não trocam a verdade pela aceitação do mundo.